Bom dia, meus queridos. Vamos orar? Senhor, te louvamos nesta manhã, glorificamos o teu nome, rendemos toda adoração, toda glória, toda honra a ti. Te agradecemos pelo privilégio de mais um domingo estarmos aqui aprendendo e estudando da tua palavra. Te agradecemos porque a tua palavra diz que bem-aventurados são aqueles que estudam e leem o Apocalipse. E nós te agradecemos por essa bênção dissipada às nossas vidas. Nós te glorificamos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Gente, chegamos à aula 20, parabéns aos campeões que continuam aqui comigo, firme e forte. Você sabe que um dos principais problemas do ser humano é que ele começa as coisas e ele não termina. Aí a pessoa sempre continua no mesmo lugar e não evolui. Por quê? Porque começa e não termina. E isso é normal, né? Isso assim, em todas as áreas da vida você vê isso acontecendo. Só que se você está aqui é porque você acredita que ela está dizendo que quem estuda Apocalipse é bem-aventurado. O único livro que tem promessa para quem estuda é Apocalipse. Então, assim, eu vejo as mesmas pessoas firmes e fortes desde o comecinho estudando. E a gente está chegando no final, gente. Hoje a gente vai ver o capítulo 18. E aí só vai faltar mais 4 capítulos. É 22, são 22, não são? São 22. São 22. Então, faltam mais 4, né? Bom, gente, hoje nós vamos continuar falando da queda da Babilônia. Então, no capítulo 17, nós estudamos a queda da Babilônia. E agora, no capítulo 18, nós vamos continuar estudando a queda da Babilônia. Só que a gente vai ter que perceber e aprender hoje que a Babilônia do capítulo 17 não é a mesma da Babilônia do capítulo 18, certo? Quando lá no capítulo 17 nós estudamos, né, mistério, Babilônia caiu, a gente está falando do sistema religioso. Vocês lembram que a gente leu e estudou que a Babilônia do capítulo 17 era a igreja apóstata, era a igreja que prega o amor mundial e tudo que é contra o que nós cremos é o que essa igreja prega. E aí vai chegar um período que o anticristo mesmo vai se rebelar contra essa igreja e essa Babilônia vai cair. E quem vai destruir essa igreja é o próprio anticristo e o poder que vai reger lá durante a tribulação. Já essa Babilônia que nós vamos estudar hoje, a gente não vai estar falando do sistema religioso. Aqui está falando do sistema político e religioso. Então, já caiu o sistema religioso e agora no capítulo 18 vai ser a queda do sistema político. Religioso, eu escrevi aqui, gente, é econômico. Tá? Religioso é aqui. Aqui é político e econômico, tá? Bom, importantíssimo. Isso acontece primeiro, isso acontece depois. Isso aqui, gente, é a última coisa que vai acontecer nos 7 anos da grande tribulação. Então, quando a gente pega aquela linha do tempo, 3 anos e meio, a queda da Babilônia política e econômica está no finalzinho do 7º ano. Isso aqui são dos últimos acontecimentos da grande tribulação. Tá certo? Beleza? Localizados? Lembraram da aula passada, mais ou menos? Bom, vamos lá. Então, hoje a gente vai ler, a gente vai lendo, seguindo o meu roteirinho aqui, só que vocês vão ver que chega uma hora que a gente vai repetir alguns versículos, porque eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Mas a aula de hoje não é difícil de entender, não. Eu achei bem mais fácil essa grande Babilônia aqui do que a outra. Vamos lá. Primeiro, versículo 1 e versículo 2. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com a grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Ou seja, a gente apareceu um anjo, né, que clareou tudo, e esse anjo veio anunciar que chegou a hora do sistema político e religioso e econômico do anticristo cair, tá? Então, é isso que a gente está lendo aqui. Então, a gente já falou aí, que o mistério Babilônia do capítulo 17 se refere à falsa religião, e aqui a gente vai falar do sistema econômico e político, e quem vai governar nesse sistema político e econômico, quem vai ser o chefão dessa Babilônia? O anticristo. Beleza? Bom,
Agora, tem duas grandes diferenças entre essa Babilônia e essa Babilônia. Essa Babilônia aqui, quem fez ela cair foi o próprio anticristo, né? Porque vocês lembram que eu falei? Que, gente, se você pegar a história do mundo, história de toda a humanidade, o sistema religioso, ele sempre tentou dominar. É ou não é? Ele tem grande poder, ele tem grande poder. Gente, tem alguns países que quem domina é o sistema religioso. E vai passar, a mesma parte política não consegue bater de frente. Então, esse sistema religioso aqui da Babilônia vai tentar se impor em cima do anticristo, em cima desse poder econômico, vai ter que querer mandar, os dois vão começar a brigar. Só que o anticristo vai destruir a parte religiosa. Então, a gente leu no capítulo 17, no versículo 16, eu até escrevi ele ali, vamos reler. Ó. E os 10 chifres que vistes na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então, aqui está dizendo que quem vai destruir e odiar a prostituta é o próprio anticristo, tá? Agora, a grande Babilônia, política e econômica, quem vai destruir é o próprio Deus, certo? Quem vai destruir é o próprio Deus. Então, a gente leu aqui que todos os reis da terra passarão, aqueles 10 chifres, né, que são os 10 reinos e tal, eles odiarão o sistema religioso, por isso que vão destruir. Já o sistema econômico e político, eles são grandes amigos, eles gostam, é o contrário. E isso está descrito lá, do versículo 3 ao 10. Então, nós vamos ler esse versículo, depois a gente vai ter que reler eles, tá? Mas vamos lá, vamos ler de 3 a 10. Aqui, nesses versículos, vai estar dizendo que quem vai destruir essa grande Babilônia política e econômica é o próprio Deus, tá? E ele fala como? Presta atenção. Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com abundância em suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Ou seja, aqui está o alerta para aquele que é povo de Deus: sai dessa Babilônia, foge desse sistema. Foge desse sistema. Por quê? Porque o pecado desse sistema é absurdo. Foge, vai para longe, não participa do que esse sistema aqui prega. Então, é um alerta para aqueles que se converteram durante a tribulação. E continua lá no verso 5. Por que esse alerta? Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Ou seja, foge daqui, foge desse sistema, porque Deus está percebendo. Deus está apavorado com o tanto de pecado que esse sistema aqui está cometendo. E o juízo dele vai chegar. E é bom vocês estarem bem longe. Aí no versículo 6. Tornar-lhe a dar como ela vós tem dado, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Ou seja, o juízo vai vir em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, e não verei o pranto. Ou seja, super arrogante, né? É um sistema que se acha o bambambão poderoso e que nada pode destruir. Só que aí, olha lá no versículo 8. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e secará queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias a chorarão, e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. Então, aqui nesse texto descreve o quê? Que o juízo que vai vir sobre ela vai ser em dobro daquilo que ela plantou, certo? Então, vai ser um juízo muito forte. E esse juízo vai vir de Deus. Esse juízo vai vir de Deus. E vai ser para destruir tudo. E não vai sobrar nada dessa antiga
Babilônia. Agora, gente, a gente vai entrar numa parte para entender o que são essas Babilônias. A gente vai falar das localizações, tá? Essa Babilônia aqui e essa são cidades edificadas, sistemas edificados em cidades diferentes, tá? Aqui a gente leu que provavelmente o sistema religioso vai estar sediado em Roma, que é a cidade das 7 colinas, que não necessariamente volta a falar que seja a Igreja Católica, tá, gente? Que é o que se confunde, se lê muito quando você digita isso no Google. Mas a gente acredita que seja em Roma, por causa das 7 colinas, mas não necessariamente porque o Papa está lá, que o Papa é anticristo e nada disso, tá? Já a Grande Babilônia, a gente acredita que, então, assim, se a Babilônia, se o sistema religioso for sediado realmente em Roma, ele está na Europa. Agora, a Grande Babilônia, existem indícios fortíssimos que nós vamos ver agora, que a sede desse sistema religioso, ou seja, essa cidade que vai dominar o mundo, vai ser localizada do lado do rio Eufrates, tá? Que é a Ásia já, não é mais Europa. E existem vários versículos e várias teorias que mostram realmente que a localização vai ser essa. Então, você acredita que essa cidade aqui, ela vai ser riquíssima? Riquíssima. Sabe assim, tipo, como se tivesse um computador central que domine o mundo? Sabe assim, tipo um Vale do Silício, assim, que tem toda a tecnologia do planeta Terra? Vai ser lá. É lá, provavelmente, que o anticristo vai estar e governando e mandando, e as ordens mundiais provavelmente vai sair de lá. Então, nós acreditamos, então, que elas são bem diferentes, estamos falando de duas coisas diferentes, e a localização é diferente. Então, eu coloquei um mapinha aí, olha, para vocês entenderem onde é o rio Eufrates, tá? Então, a gente está mais para o lado da Ásia agora. E por que a gente acredita que essa Babilônia vai ser reedificada? Ou seja, reconstruída à beira do rio Eufrates. Vamos lá, algumas citações que a gente encontra isso. Primeira coisa, todas as promessas, tudo que é escrito no Velho Testamento precisa se cumprir ou não precisa se cumprir? Sim, e tudo vai se cumprir. O que não se cumpriu ainda, vai se cumprir. Então, a partir do momento que a gente crê nisso, é só a gente buscar as evidências que não se cumpriram ainda, certo? Então, vamos lá. Primeira evidência, Isaías 13:19, diz assim: e a Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus a transtornou. Primeira coisa, gente, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Deus destruiu. Gente, Deus queimou a cidade. Sobrou alguma coisa? Nada. Sodoma e Gomorra não sobrou? Nada. Mas, Fernanda, a Babilônia já foi destruída. Foi destruída, mas sobrou coisa. A Babilônia, gente, eu não vou falar sobre a Babilônia aqui, que seria um estudo, sei lá, gigantesco, mas é um estudo muito legal. Daniel ficou exilado lá por 70 anos, né? Então, Babilônia era um lugar muito forte, mas na época, eu até coloquei o ano aqui, que eu não lembro de cabeça, 539 a.C., Ciro, ele invade a Babilônia e ele destrói a Babilônia. Mas sobram tijolos, porque é o homem destruindo, gente. É uma guerra, sobrou pedras, sobrou povo, né? Então, a Babilônia, ela foi destruída, mas ela não foi destruída igual Sodoma e Gomorra, que não sobrou nenhuma pedra, não sobrou nenhuma construção. Então, não foi extinta, muito bom. Então, grava essa palavra, certo? Então, ela continuou, ela estava destruída, mas ela existia. É como se fosse um país após uma devastação, uma guerra, um tsunami, sei lá, um terremoto, que fica destruído, mas ainda tem edificações. Segunda coisa, em Isaías 13:6, gente, esse capítulo 13 inteiro, ele fala sobre a destruição da Babilônia, tá? É um dos capítulos que falam, porque são muitos lugares na Bíblia que falam sobre isso. Então, olha só, Isaías 13:6, o que diz? Ai, gente, é muito legal isso. Que depois vocês leem lá, tá? Porque o texto é grande, eu prefiro explicar. Que a destruição da Babilônia aconteceria no dia do Senhor. Todas as vezes que vocês lerem na Bíblia, dia do Senhor, estamos falando do juízo final. Sempre. O dia do Senhor significa o dia da vingança. E o dia da vingança é o juízo final. Então, aqui nesse versículo fica claro que a destruição da Babilônia será na grande tribulação. Então, quando a gente lê lá
que a Babilônia será destruída, ela será destruída definitivamente na tribulação. Então, ou seja, isso já é um indício que ela vai ser reconstruída, certo? Então, onde o anticristo vai fazer a sua morada, a sua sede, o seu quartel-general, o seu centro de comando, será no local do lado do rio Eufrates, nas margens, onde já foi a antiga Babilônia. Ela será reconstruída e será um polo mundial forte, uma cidade toda tecnológica, sei lá, com carros voadores, sei lá, computadores assim. Gente, vai ter uma tecnologia que vocês não têm noção, porque o mundo será governado por essa nova Babilônia, certo? Mais um indício, vamos lá, Isaías 14. Bom, lá em Isaías 14 diz que logo depois que a Babilônia fosse destruída, haveria descanso ao povo de Israel. Só que quando a Babilônia foi destruída lá por Ciro, não teve descanso. Pelo contrário, a Bíblia continua relatando que o povo continuou lutando. O povo não teve descanso. Já aqui, quando acontecer a destruição da Babilônia, quando a promessa for se cumprir completamente, acabou isso aqui, gente. O que vem depois dos 7 anos e a batalha do Armagedon? 1000 anos de reinado de Deus da terra. 1000 anos de descanso. Então, a Babilônia, após ser destruída por Deus, o povo terá 1000 anos de descanso. Por isso que nós acreditamos que essa Babilônia vai ser reconstruída e destruída oficialmente por Deus, tá? E outra coisa, a última coisa, para fechar essa parte de localização, é que existem achados que provam que pedras e tijolos da antiga Babilônia, eles foram usados para novas edificações, tá? E, gente, sabe quem queria reconstruir a Babilônia ali? Saddam Hussein. Eu estava lendo, achei interessante. Mas eu não fui procurar, assim, a fonte verdadeira, tá? Então, eu preciso... Era muito tarde quando eu vi, mas eu achei interessante, depois eu vou ter que pesquisar se é 100% verdadeiro. Ele queria restabelecer a Babilônia, porque no texto que eu li, dizia que ele se achava descendente de Nabucodonosor. Preciso só pesquisar se é verdade. Mas que ele usou pedras e tal para reconstruir isso é verdade, tá? Mas o que isso significa? Significa que lá em Jeremias, gente, Jeremias capítulo 51 também narra a destruição da Babilônia, tá? Mas diz lá, no capítulo 51, versículo 26 de Jeremias: e não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos. Pedras para fundamentos são aquela pedra angular, sabe? A primeira que coloca na construção. Porque te tornarás em assolação perpétua, diz o Senhor. Ou seja, em Jeremias ele diz que não vai, assim que a Babilônia foi destruída, não vai sobrar pedra sobre pedra, porque não existirão pedras para serem usadas em nenhuma edificação. Então, a Bíblia, quando fala de destruição da Babilônia, só concluindo o pensamento, não está falando da destruição que aconteceu na época de Daniel. Está falando do que vai acontecer na grande tribulação, com a queda final do anticristo. Amém? Ficou certo aqui? Então, o que a gente está lendo aqui, gente? Que quem vai cair? O anticristo, é o fim, é o juízo final para ele que chegou. É o império dele que está desmoronando. Então, você imagina uma super cidade que você olha hoje e você fala, meu, impossível isso cair. Caiu. E quem vai derrubar é Deus. Certo? E aí, nesse capítulo também 18, ele descreve, João descreve para a gente como é essa cidade, as características dessa Babilônia política e econômica, tá? Vamos lá, rapidinho. No versículo 2, vou ler de novo aqui, ó. E só a parte final. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo. Então, a primeira coisa que a gente sabe dessa cidade, ela é habitação de demônios, certo? Por isso que a gente não vai ficar na grande tribulação, né? Por isso que quem se converter na grande tribulação tem que ficar longe, porque lá vai ser o quartel-general do anticristo. Então, os demônios, gente, todas as ordens de Satanás
para dominar o mundo vão sair de lá. Então a gente sabe que essa Babilônia que vai ser reconstruída vai ser morada de muitos demônios. Versículo 3, outra característica. Governantes e mercadores farão os seus acordos exatamente ali. Gente, então assim, igual eu falei, todo o centro econômico do mundo vai ser lá. E isso está escrito no versículo 3, que a gente já leu, que diz assim: e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então, o centro econômico é lá, nessa nova Babilônia. Outra descrição da cidade, outra característica da cidade. Os seus pecados alcançarão o céu. Lá no versículo 5, que também nós já lemos. Porque já os seus pecados se acumularão até o céu. Gente, vocês têm noção de tudo de errado que vai acontecer nessa cidade? Gente, para o pecado acumular até o céu, eu acho que não é coisa pouca não, né? É coisa muita. Bom, no versículo 7, que também nós já lemos, nós vimos que é uma cidade arrogante, cheia de luxúria. O que ele diz lá no capítulo 7, no versículo 7? Diz assim: quando ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, e não verei o pranto. Ou seja, tão arrogante que ela está falando: impossível vocês me destruírem. Eu nunca vou chorar, eu sou a rainha, eu estou assentada. Eu sou muito forte, não há nada que vá me derrubar. Então, é uma cidade realmente forte, e que declara que, cara, não adianta, vocês podem vir com qualquer poder bélico para cá, o nosso é mais forte. Não existe exército que derrube nossa cidade, porque nós somos mais fortes, tá? Bom, então isso é parte da descrição do que é essa Babilônia. E aí, dos versículos 11 a 17, que a gente vai ler agora, João descreve toda a luxúria que vai ter nessa cidade. Gente, uma cidade vai ser reconstruída e vai dominar durante 7 anos, mas mesmo sendo em pouco tempo, olha a luxúria e as riquezas que a nova Babilônia vai ter. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Ou seja, depois que cair o sistema político e religioso, cara, acabou. Então, os mercadores, é lógico que eles vão lamentar, eles vão pratear, porque não vai ter mais nada. Mas aí ele vai falar o porquê que eles vão prantear. Mercadorias de ouro e de prata e pedras preciosas e de pérolas e de linho fino e de púrpura e de seda e de escarlata e toda madeira odorífera e todo vaso de marfim e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore e canela e perfume, mirra e incenso e vinho e azeite e flor de farinha e trigo e gado e ovelhas e cavalos e carros e corpos e almas de homens. Gente, sabe o que isso significa? Tudo e mais um pouco. Escravidão, talvez? Tráfico humano? Gente, vai ser moeda de troca, corpo humano. Absurdo. Então, assim, aqui descreve, se não contei errado, são 25 itens, tá? Que eles descrevem. E o fruto do desejo da tua alma foi-te de ti. E todas... Tem tudo. E é que assim, quando o João descreve, gente, o que vale muito dinheiro para a gente hoje, João nem imaginava que existia. Então, o que existia na época que valia muito? Era a mirra, era esses itens, né? Bom... E o fruto do desejo da tua alma foi-te de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as achará. Ou seja, acabou, caiu a Babilônia, acabou, foi destruído. Agora presta atenção, os mercadores dessas coisas, que delas se enriqueceram, estarão de longe, grava isso, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, ou seja, por medo de sofrer, chorando e lamentando, e dizendo, ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas, e todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe. Gente, aqui então está dizendo que os mercadores, aqueles que faziam negócios, eles vão estar longe.
E eles vão ver a destruição da Babilônia e eles vão se lamentar muito. E vão questionar como uma cidade tão poderosa foi capaz de cair em uma hora. Num piscar de olho, caiu. E aí, gente, se tem uma divergência entre os estudiosos, e eu acho que os dois têm razão, então eu acho que é as duas coisas, por isso que eu vou falar. Aqui em 2 versículos nós vemos que eles observam de longe aquilo acontecendo. Nós sabemos que o juízo vai vir de Deus, né? E Deus, a gente já leu como vai ser a destruição de tudo. Então eu acho que vai sair, gente, Deus vai destruir tudo ali, pá. Só que aqui, por que fala, o que alguns estudiosos falam? Que eles vão observar de longe. O que faz as pessoas terem medo de voltar àquele local para pegar os despojos? Radiação. Então, se acredita que vai ter radiação, bomba atômica, alguma coisa jogado ali para ajudar na destruição, que vai impedir que os poderosos retornem ali. Gente, se vai ser, não sei. Se Deus pode mandar uma bomba atômica ali também, Deus pode, não pode? Deus pode dirigir uma bomba atômica, ou ele pode jogar sinais da natureza, igual foi em Sodoma e Gomorra. Como vai ser ao certo essa destruição? Então, uns falam que vai ser sinais da natureza, a mão de Deus mesmo, igual Sodoma e Gomorra, e outros falam que vai ser uma bomba nuclear, que vai evitar, e que é o que as pessoas cheguem perto daquele local. Porque vocês sabem, né, gente, onde tem radiação, se você pisar dentro, morreu. Né? Então, por isso que fala que eles olham de longe. Gente, continuando, estamos acabando. Está dando para entender? Beleza? 18. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai, daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, os céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Ou seja, o juízo de Deus chegou, o juízo foi feito, e a Babilônia caiu, o império do anticristo acabou, morreu o império do anticristo. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. Ou seja, ela será completamente destruída, ela sumirá do mapa. E em ti não se ouvirá mais voz de arpistas, e de músicos, e de flautistas, e de trombeteiros, e nenhum arte alguma se achará mais em ti. E o ruído de mó... artífice de arte, ou alguma se achará mais em ti, e o ruído de mó em ti não se ouvirá mais. Ou seja, a cidade acabou, gente, destruiu, morreu, sumiu do mapa, tá? Quase terminando o capítulo, a gente vai só ver mais 2 pontos rapidinho. No versículo 18, 23, ele diz assim: e a luz da candeia não mais luzirá em ti, ou seja, não terá mais luz, gente, acabou. Escuridão total nessa região. E a voz do esposo e da esposa não mais em ti se ouvirá. Ou seja, não tem mais família, não tem mais nada. Vazio, silêncio. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Ou seja, quem morava nessa cidade são os poderosos, né? E já agora não existe mais moradores, porque a cidade não existe mais. Só que olha esse finalzinho, é desse finalzinho que eu queria falar. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Aqui, gente, um jeito, talvez, de dominar o mundo também. Eu vi um teólogo falando sobre isso, eu achei interessante. Feitiçarias aqui, talvez não seja feitiço, sabe? Macumba, essas coisas. Talvez aqui, feitiçaria, do grego é pharmateia, a palavra, que deu origem à farmácia. Então, está falando de fármacos. Então, aqui ele fala que pode estar relacionada a liberar o uso das drogas, entendeu? E liberando as drogas, gente, quem produz a droga vai fazer o quê? Domina o mundo, né? Então, aqui, talvez não esteja falando de feitiçaria, mas sim do uso do lícito de drogas, de ter essa liberação nessa época da grande tribulação, tá?
E para terminar, o capítulo 18, no versículo 24, ele termina assim: e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Ou seja, porque muitos mártires que não vão se aceitar e não vão se curvar diante do poder da besta, do número da besta, vão ser mortos naquela grande Babilônia. Então, naquela terra se achou realmente muito sangue dos santos. Amém? E aí acaba o império do anticristo. Gente, anticristo morreu. Não, ele não morreu não, ele está vivo. Mas assim, o império dele ruiu. Tá certo? Amém? Senhor, nós te agradecemos por mais esse estudo, te agradecemos por concluirmos o capítulo 18, te agradecemos principalmente porque a vitória foi sua no final, como já estava planejado desde o início, Senhor. Nós sabemos que durante 7 anos o anticristo vai achar que é alguma coisa, mas o Senhor vai acabar e destruir ele assim que o período for cumprido. E nós te glorificamos por isso. Em nome de Jesus, amém.